Mais um dia. Diversas novas mensagens, notícias inéditas no café da manhã, e-mail confirmando reunião antes de sair de casa com a discografia do mundo no bolso. O smartphone chama o transporte, faz as compras da semana, paga as contas e transfere dinheiro. Entre uma coisa e outra, faz rápida chamada com a família distante. No escritório, os trabalhos e tarefas são nos computadores, em redes internas e externas, conectados a qualquer e a todos os lugares ao mesmo tempo. Não existem grandes distâncias. Robôs podem ser as mãos precisas de cirurgiões que operam de forma remota. Indústrias automatizadas são controladas com segurança a quilômetros de distância. E no campo, o agronegócio é um grande exemplo de produtividade associada ao desenvolvimento das telecomunicações. Durante o período da pandemia de Covid-19, quando o mundo parecia fechado, as telecomunicações mostraram ainda mais a sua essencialidade. Locais de trabalho foram rapidamente reinventados. Sem perdas de rendimento e sem queda de produção, muitos negócios vão mudar para sempre. A educação também se adaptou. Tecnologias e acesso à internet permitiram que crianças, jovens e professores mantivessem o cronograma de conteúdos e aulas. Para alívio dos pais, que contribuíram com o crescimento significativo do consumo de séries, filmes e programas por meio da TV aberta, por assinatura e dos serviços de streaming. A conectividade foi fundamental para manter os sistemas de saúde funcionando durante a pandemia, ajudando os profissionais de saúde e oferecendo acesso à informação que a população precisa para se proteger. Estar conectado nunca foi tão essencial. E por trás dessa conectividade, há uma gigantesca e complexa infraestrutura funcionando. Telefonia fixa e TV por assinatura cobrem 100% dos municípios do país. Já existem cerca de 225 milhões de conexões de telefonia móvel e as redes 4G estão em 5 mil cidades. 34 milhões de residências e empresas possuem banda larga fixa e as redes de fibra ótica conectam 70% dos municípios do país. Para tornar isso possível, o setor de telecomunicações investe a cada ano cerca de 30 bilhões de reais na ampliação da infraestrutura. Desde 1998, somando investimentos e outorgas, foram quase R$1 trilhão colocados no setor. O desafio maior é levar conectividade a toda a população brasileira. É uma missão urgente que passa por políticas públicas voltadas à transformação digital da sociedade. O mundo vive a revolução do 5G e da internet das coisas, e por aqui não será diferente. O setor de telecomunicações é a conexão do Brasil com o futuro. Mais um dia. Diversas novas. O 10. Posso? Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao workshop número 10 do painel Telebrasil. Esse workshop trata de cooperação para a conectividade. Nesse workshop temos um misto entre tecnologia, prestadores e o governo, associações que buscam diferentes objetivos para a cooperação. Temos nesse painel, então, pela ordem que vão se apresentar, a Ana Luísa Valadares, do Facebook, o Francisco Soares, da Qualcomm, a Marta Soares, da BSA, o Alex Justus, da Associação NEL, e, por último, o Carlos Baigorre, da Anatel. A ideia é uma primeira rodada com todos, com 10 minutos, 10 minutos para cada um. Alguns têm apresentação, outros não têm apresentação. Ao final dessa primeira rodada, eu vou fazer algumas conexões entre as diversas apresentações, porque não são todos, na realidade, nenhum deles é do mesmo segmento, mas todos da mesma indústria de telecom, para fazer uma conexão. Ao final, então, depois aí faremos uma nova rodada.
ao final dessa nova rodada, uns minutos finais, 3, 4 minutos, para as considerações finais, à medida que a gente vai chegando ao final dessa sessão. A sessão termina às 13 horas. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a Ana Luísa Valadares, do Facebook. Ana, por favor. Obrigada, Amadeu. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer imensamente ao Painel Telebrasil pelo convite para participar desse workshop. É a minha segunda vez aqui no painel, estou bastante satisfeita de estar com vocês e participar. Nosso foco aqui nesse workshop especificamente é falar da parceria e da cooperação entre empresas de tecnologia, fabricantes de equipamento, associações, prestadores de serviços, para a gente alcançar o objetivo comum, que é conectar todas as pessoas que ainda não têm conexão e efetivamente melhorar a conexão daquelas que ainda não têm uma conexão banda larga efetiva. Como eu já tive a oportunidade de mencionar em outros casos, mas reforçando aqui, o Facebook tem a missão de conectar as pessoas, né? E especialmente nós temos um programa de conectividade dentro da empresa, onde várias pessoas se dedicam especialmente a desenvolver parcerias, ideias. É um grande laboratório de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente investe em novos modelos de negócio, novos protocolos, para poder trabalhar com operadoras de serviço, com fabricantes de equipamentos, desenvolvedores de software, para tentar baratear o custo e criar modelos inovadores para trazer conectividade para as pessoas que ainda não têm e melhorar a conectividade dessas pessoas que já têm, mas ainda não têm uma banda larga efetiva, né? Então, o foco do Facebook até então tem sido muito nos aplicativos, como todo mundo sabe, mas a gente vislumbra um futuro bastante avançado, né? Assim, como uma boa empresa do Vale do Silício, a gente quer que a tecnologia prospere, enfim. E para nós é muito importante investir em tecnologias que permitam que no futuro as pessoas tenham acesso a modelos de realidade virtual e a projetos de realidade virtual, equipamentos de realidade aumentada, para que a gente torne a conectividade ainda mais ubíqua, né, e faça com que as pessoas todas estejam conectadas. Claro que isso num futuro não muito longínquo, mas no futuro, e também não pensando especialmente apenas nas pessoas que terão imediato acesso a esse tipo de aplicação, mas para propiciar acesso às pessoas que efetivamente não têm nenhum tipo de conexão, né, e que ainda não usufruem nem do básico da internet, que são os serviços de vídeo que a gente tem hoje, de aplicativos, toda a gama de serviços digitais, de serviços públicos, enfim, os serviços de interesse público que as operadoras de telecomunicações oferecem com tanta eficiência para a população. O Brasil, na nossa avaliação, é um país com problemas mais específicos, assim, nós atuamos no mundo inteiro, e não o Brasil é um país, assim, com um caso especial, onde a gente está sendo desafiado a testar as ideias mais inovadoras e desafiadoras, diante de uma série de questões, né? Na África, realmente não existe conectividade, então a gente, quer dizer, existe, mas não muito boa, então a gente tem feito projetos mais estruturais lá, e lá também a gente tem um ambiente regulatório mais leve. Agora, no Brasil, a gente precisa quebrar um pouco as barreiras para poder desenvolver esses projetos. E a gente tem trabalhado aqui no Brasil em parceria com as operadoras de telecomunicações, né? Temos parcerias em projetos de Wi-Fi, temos parcerias em projetos de equipamentos e softwares que estão sendo colocados à disposição das prestadoras de serviço para que a gente consiga superar esses desafios de conexão no Brasil, que são especialmente voltados para áreas rurais, onde realmente existe pouca densidade populacional, e com vastas coberturas geográficas, de forma que a gente efetivamente precisa unir esforços e pensar em soluções colaborativas para poder cobrir essas regiões.
né? E de outro lado, a gente está pensando também em como melhorar a conexão dos grandes aglomerados urbanos, né? E nesse sentido temos projetos com algumas das empresas aqui presentes no painel. E eu queria destacar, então, algumas dessas questões, né? Para nós, é efetivamente muito importante que a gente consiga desenvolver um ambiente regulatório mais flexível para o Brasil, para que a gente tenha espaço para essas ideias. Como eu adiantei no painel do 5G, e complementando, sabendo que o painel do 5G acabou de acontecer, nós somos grandes fãs e depositamos muita confiança na implementação da tecnologia 5G no Brasil. Achamos que ela vai trabalhar muito para melhorar a conectividade dos brasileiros e esperamos que isso aconteça em breve. E esperamos que haja uma complementação de tecnologias que permita com que elas conversem entre si, né, na medida que nós temos nós somos agnósticos tecnologicamente, acreditamos que tanto o satélite tem seu papel, quanto as tecnologias móveis terrestres têm seu papel, quanto o Wi-Fi tem seu papel, quanto o celular tem seu papel, e cada um deles precisa de um ambiente equilibrado. Então, dentro dessas observações que nós temos feito ao longo do mundo e dos trabalhos que nós temos desempenhado nos últimos anos, nós temos visto que, assim, o principal elemento para a gente poder melhorar a cobertura de banda larga no mundo e no Brasil é a competição, né? E nesse sentido, a gente tem trabalhado fortemente em várias frentes que permitam com que a competição seja efetivamente instalada dentro do ambiente regulatório, seja em minutas de editais, seja em regulamentos, sejam em leis, né? Facilitando com que as diversas operadoras se complementem nos seus nichos de mercado. Nesse sentido, nós achamos que é importante uma política pública de espectro, né, que permita o equilíbrio entre tecnologias e que permita com que operadores de portes diferentes consigam entrar e participar do mesmo mercado. E somos também, digamos assim, esperançosos em modelos cooperativos como de rede neutra e compartilhamento, tanto de infraestrutura quanto de rede ativa, porque efetivamente não vemos sentido em regiões extremamente remotas, com poucos habitantes, em ver a duplicação de infraestrutura nessas áreas. Então, a gente acha realmente que é preciso criar ambientes regulatórios para que efetivamente a gente consiga desempenhar esses modelos de negócio. Mas, para o plano mais concreto, nós estamos agora desenvolvendo parcerias para implementação do Wi-Fi 6 no Brasil, né? E do Wi-Fi 6E especificamente. O Wi-Fi 6 já foi autorizado pela Anatel, regulamentado pelo ato 14448, né? E vai ser uma realidade a partir do ano que vem, mas o Wi-Fi na banda de 6 GHz ele é muito importante como próximo passo para esse novo mundo da realidade virtual, da realidade aumentada, que a gente pretende trazer para empresas e para pessoas no Brasil muito em breve, né? As empresas de over the top, como elas são chamadas, elas todas, se vocês pararem para avaliar, têm projetos de conectividade, né? O Google tem o Loom, a Amazon tem o projeto satelital dela, o Kuiper, né? E assim, cada um de nós está imbuído da missão de ajudar as operadoras de telecomunicações e complementar o trabalho das operadoras de telecomunicações, sem nos tornarmos prestadoras de telecomunicações, porque sabemos que isso é uma coisa para efetivamente quem conhece desse negócio e efetivamente nós ainda temos muito a aprender, mas o fato é que gostaríamos muito de continuar nessa parceria, nesse desenvolvimento. Ajudamos a criar, por exemplo, o Telecommunications Infra Project, que desenvolve novos padrões de rede, novas soluções e protocolos, e aonde trabalhamos hoje com mais de 300 empresas, muitas delas de telecomunicações estabelecidas. Para citar apenas um dos convidados do nosso painel aqui, a Qualcomm, é uma das nossas parceiras no Telecommunications Infra Project, né? Além de ser nossa parceira no projeto do TerraGraph, que é um novo equipamento para ser usado na faixa de 60 GHz,
para levar velocidade de fibra aérea para altos conglomerados urbanos. Então, assim, eu queria começar com essa palavra dizendo a missão do Facebook, conectividade, e acredito de outras operadoras OTT, são de cooperação e trabalho conjunto para que a gente melhore o ambiente regulatório, desregulamente efetivamente o setor de telecomunicações na medida do possível. Achamos que o fardo das telecomunicações hoje ele é muito pesado, né? Outro tema que precisa urgentemente ser endereçado é a questão da reforma tributária. Não é possível universalizar a banda larga com a carga tributária que existe hoje no Brasil, e nós entendemos que é o objetivo do governo federal máximo dar cobertura a todos os brasileiros, né? Não é possível continuar a ter distorções tributárias, como, por exemplo, o pagamento de taxas do satélite ser infinitamente maior, 6 vezes maior do que o da telefonia móvel, sendo que o satélite tem um papel fundamental para desempenhar na cobertura dessas áreas rurais remotas, né? E o Facebook está imbuído de trabalhar nesse sentido. Temos participado das consultas públicas da Anatel, continuaremos participando dos debates cada vez mais a fundo, né? E com isso eu queria agradecer o Amadeu e dizer que estamos aqui, né? Somos parceiros da Qualcomm, trabalhamos junto com a Dynamic Spectrum Alliance, que tem um trabalho maravilhoso em termos de usos futuros do espectro e como pensar uma nova forma de utilização do espectro. As prestadoras de pequeno porte representadas pela ANEEL, elas são parceiras fundamentais no projeto de cobertura do Brasil, elas já têm mostrado essa força, né? E já mostram com números, né? O efetivo papel que elas podem desempenhar. As operadoras estabelecidas também, nós trabalhamos com todas elas em diversos projetos, né? E também a Anatel, que eu acho que assim, fundamental, e queria agradecer a presença do Baigorre aqui para a gente poder discutir esse assunto, né, pensando aí no futuro, numa regulamentação de espectro mais flexível, num equilíbrio entre tecnologias que permita que o Wi-Fi tenha espaço, que o 5G, o 4G tenham o seu espaço, né, num espaço onde a gente trabalhe com as operadoras de satélite para reduzir as taxas de Fistel do VSAT, a gente ajude as operadoras de telecomunicações na missão árdua, né, de reduzir a carga tributária de telecomunicações no Brasil, e enfim, trabalhe pelo objetivo comum de todos nós, que eu acredito que é garantir que as pessoas estejam conectadas. Obrigada, Amadeu. Obrigado, Ana. Então, passando adiante, o próximo é o Francisco Soares, da Qualcomm. Francisco, por favor. Time out. Já tirei. Bom dia a todos. Eu queria iniciar aí cumprimentando aí os colegas do painel aqui do workshop, né? Dizer que é uma satisfação muito grande poder participar aqui dessa discussão com vocês, de participar desse debate com vocês, né? Vocês sabem, a Qualcomm é uma empresa desenvolvedora de tecnologias móveis, né? Nós não somos provedores de equipamentos, nós somos desenvolvedores de tecnologias móveis, nós disponibilizamos nossos chips, né, nossos processadores para uso para a indústria de uma forma geral, né? Então, uma cooperação nessa área de conectividade com outras empresas está dentro do nosso DNA, né? Assim como a Ana Luísa falou aí da parceria com a Facebook, nós temos parceria com várias empresas, né, nessa área de conectividade, né? Conectividade é essencial para aquilo que a gente vislumbra nessa nova era agora de transformação, né, da realidade aumentada, da inteligência artificial, do machine learning, né, de todas as tecnologias que estão surgindo agora. A importância da evolução da conectividade é extremamente importante, né? E aí a gente entra no que a gente chama, né, no que a gente vem discutindo aí, que a gente ainda não tem o nosso edital,
ainda para poder discutir, para poder analisar, e a leilão ainda não foi feito, mas o 5G está vindo aí, né, dentro de um aspecto licenciado, né, dentro de um objetivo, né, de um conceito de conectividade licenciada, e o Wi-Fi 6E, que a Ana também comentou aqui agora, como um complemento extremamente importante para as bandas licenciadas, né? Então, ter uma conectividade Wi-Fi, né, e que passa a complementar, né, fazer a ponta até, né, do 5G é extremamente importante, né? E a Qualcomm, assim como o Facebook e outras empresas, estão defendendo a alocação dessa banda aí pela Anatel, né, a banda inteira, né, dos 1.200 MHz para essas aplicações, né? Essa é super importante ter uma banda não licenciada desse nível, porque elas são compatíveis, né, com essas aplicações que o Wi-Fi 6 vai permitir, são compatíveis com todas as aplicações que o 5G vai ter. Então, essas tecnologias, né, de realidade aumentada, de uso de óculos, de machine learning, tudo isso, o Wi-Fi também vai ter o seu papel importante, e ele é compatível com 5G nas características dela. Então, extremamente importante que a gente tenha essas bandas não licenciadas também disponibilizadas, né? E as aplicações que vêm, né, dessas bandas em parceria com as operadoras, né, para uso das operadoras, as operadoras regulares, para as operadoras menores, os ISPs, aqueles que podem usar, né, faixas não licenciadas para prover suas conectividades para suas aplicações, né, tanto na área industrial, né, como várias outras verticais aí que estão. Então, hoje a gente discute bastante, né? Eu acho que é importantíssimo que a gente tenha essas aplicações. O Wi-Fi 6 tem um viés mais indoor, né? Mais para aplicações mais indoor. A Ana mencionou bem aí o TerraGraph, né, na banda de 60 GHz, né? Já mais uma aplicação um pouco mais outdoor para redes mesh, né? Redes mesh que podem ser implementadas e utilizadas também como conectividade em situações, em use cases específicos que faça sentido nessas faixas mais altas, né? Então, essa característica é extremamente importante, e vemos que o 5G vai ajudar bastante. Né? Outra área também que a gente fala de conectividade, né, cuja conectividade é extremamente importante, né, naquilo que a gente fala de carro conectado, né, o carro autônomo. Né? A gente não tem ainda carro autônomo, evidentemente o carro autônomo é um objetivo lá na frente, né, um objetivo futuro, mas a tecnologia para carro, a conectividade entre os carros autônomos, né, ela já está disponível, né, baseada também em tecnologia 5G. Né? Então, a Qualcomm desenvolveu uma tecnologia chamada C-V2X, né, celular veículo para qualquer coisa, né, onde você tem aí conectividade para a internet, né, através do que a gente chama de V2I, né, V2I, que é comunicação para a internet. Você tem também a V2N, para a conectividade para infraestrutura, para a rede, né, para a rede como um todo. Aí eu diria a rede das operadoras. Né? Então, você pode usar esses modos também para fazer a conectividade através das operadoras, né, comunicar os carros, os veículos, os ônibus, os veículos, tudo, e também com as pessoas, o V2P, né, que é a conectividade com as pessoas também vai ter. Então, são conexões de baixíssima latência, né, e que extremamente importantes até no sentido de diminuir os riscos, né, de acidentes, né, para a segurança da direção, né, da condução do veículo. Né? Nós temos num país, o Brasil, um país que tem mais de 30 mil mortes por ano em acidentes de trânsito. Né? Então, a conectividade também vai ser importante nesses usos para diminuir, quem sabe, tornar o número de acidentes menores, né? E ter um uso, né? Um benefício muito grande também na área de saúde, até eu diria. Né? Então, uma vertical importante, que é a área de saúde, também pode ser beneficiada
através dessa conectividade, né? Uma outra conectividade que eu queria mencionar aqui, e está um pouco relacionado até com o uso de algumas coisas que a Ana comentou aí da tecnologia do TerraGraph, né, são os usos em ondas milimétricas, né? As ondas milimétricas, o 5G usando em ondas milimétricas, ele suporta aí uma variedade enorme de use cases, né? Os use cases, os benefícios que você vai ter usando o milímetro wave são extremamente importantes, porque tem uma capacidade muito grande, né? Você tem bandas bem maiores, né? Você tem throughputs muito mais elevados, né? Você tem latências muito mais baixas, né? Latências que são importantes para determinadas aplicações, né? Se você falar indústria, né? Se você falar na mina, né? Várias indústrias, até mesmo na saúde, né? Então a questão da baixa latência é super importante. Então, por exemplo, uma aplicação não licenciada em 60 GHz, né, ou outras bandas licenciadas, né, como 26 GB, e esses usos eles têm um benefício muito grande se comparado com as outras bandas mais baixas, né? Então, mas tudo isso dentro de um espírito de complementariedade, né? As soluções para cada uma dessas verticais, né, são muito grandes, né? As ondas milimétricas têm um apelo muito grande para usos em verticais, né, que tem muito baixa latência, né, que necessitam de muito baixa latência, né, e os 60 GHz também terá um benefício, será beneficiado dessa tecnologia. São várias aplicações, né? Então a Qualcomm tem parceria, fornece, já tem o chipset lançado, já fizemos o nosso chipset que pode ser usado para essas aplicações, né? E temos interesse, temos também bandas licenciadas em 60 GHz, 5G também para 60 GHz, mas tem um espectro bastante grande, bastante disponível, onde todos podem tirar seu proveito, né, dessas tecnologias. Aqui, nesse slide, aí, eu estou apenas mostrando uns cenários importantes, né, uns use cases de millimeter waves, né, onde são aplicados. Então, muitas soluções de fixo, né, sistemas fixos, acesso fixo sem fio, né, que têm importância, que as ondas milimétricas são bastante importantes, né? Os usos de redes privadas, né, para manufatura, para mine, para energia, né, para warehouse, né? Energia, eu diria até com bastante importante também as bandas não licenciadas, num aspecto mais outdoor, né? Mas dentro de um conceito de 5G, de private network, esportes, né, para você colocar conectividade em estádios, né, e trazer a possibilidade de você acompanhar através de um óculos, por exemplo, mesmo você estando dentro do óculos, você chegar junto da cena, ver aquilo que está acontecendo, se reportar para dentro do campo, quase que acompanhando, como se fosse um outro jogador dentro do campo. Você vai conseguir fazer isso com essas tecnologias novas, né, com essas possibilidades que a gente vai ter utilizando essas bandas milimétricas. A parte de educação também, com realidade aumentada, com PCs, né, laptops conectados. A gente tem dentro da Qualcomm um projeto muito interessante aí de Always Connect PC, né, a CPC, também utilizando, que pode dar um conceito de você ter o aluno conectado não só dentro de casa, não só dentro da escola, mas também na rua, onde ele estiver, ele tem sempre a possibilidade de usar essas aplicações de realidade aumentada e usando o computador com essa tecnologia. Esse PCs traz essa vantagem para ele. No transporte, eu já mencionei aqui um pouco até em relação às cidades inteligentes, né? Muita coisa pode ser usado, né? Shoppings, né? Entretenimento, passos culturais, né? Se transportar para dentro de um entretenimento e acompanhar quase como se fosse lá o músico num concerto, né? Então, tudo isso vai ser permitido com essas tecnologias que estão
avançando, e principalmente dentro dos millimeter wave. A parte disso de hospitais, já mencionei aqui também, extremamente importante, né? E também outros tipos de trabalhos complexos. Então, oportunidades que vão surgir com essas conectividades, né? Que estão sendo desenvolvidas, e por isso da importância de a gente ter logo um 5G, a gente ter logo um 6E, né, disponível para que essas oportunidades possam ser desenvolvidas, essas aplicações possam ser desenvolvidas e a população possa tirar proveito disso, né? Então, a gente entende que isso vai ser extremamente importante, inclusive, para a recuperação econômica no pós-pandemia, né? Então, essas são várias das aplicações, essa mensagem que eu queria passar, a qual, como provedora de tecnologia, nós temos aí uma relação muito forte com vários clientes, né? Nós somos clientes do usuário final, nós temos uma relação direta com o usuário final, mas vários provedores de equipamentos, né, utilizam as tecnologias que são desenvolvidas pela Qualcomm, né, e nós temos parcerias nesses aspectos com uma grande parte do ecossistema de vendors que existe no país, né? Então, fazendo coro com o que a Ana comentou aí, tomara que a gente tenha já essas possibilidades já disponíveis no Brasil o mais rápido possível, né? A gente podia ter sido o primeiro nisso, mas talvez não sejamos, já que a gente está vendo aí o Chile já se movimentando e já com o processo de licitação do 5G, né, em andamento, apesar de que no caso do 6E nós estamos mais avançados, né? É bom que a gente reconheça isso, talvez é o único país na América Latina em que a gente esteja mais avançado nesse projeto do 6E. Bom, era isso que eu tinha aqui para apresentar. Estou à disposição aqui para o debate, continuar o debate depois. Obrigado. Obrigado, Francisco. Tem algumas questões que eu vou voltar combinando com o que a Ana já falou e deixo para a próxima rodada. Agora passamos para Marta Soares. Marta, por favor. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou contente de estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouco portunhol, então, excuso. Eu apresento as minhas excusas de já. Eu represento a DSA. DSA é uma aliança global intersetorial focada no aumento do acesso dinâmico às radiofrequências não utilizadas. Então, Facebook é uma das empresas multinacionais que é membro da DSA, mas temos também algumas empresas medianas e pequenas, meias e pequenas, e também instituições acadêmicas e outras organizações de todo o mundo. Então, nós estamos focados para ter mais compartilhamento das faixas de frequência, das faixas. E isso pode ser para diversas tecnologias. Então, a questão hoje é como podemos trabalhar no desenvolvimento do modelo para que essas tecnologias se desenvolvam e para que haja mais conectividade. Então, eu vou falar um pouco de diversas tecnologias e como o Brasil pode facilitar e mesmo estimular a cooperação e a adoção dessas tecnologias. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quisera destacar é os estudos que a Anatel tem para uma regulamentação para a utilização do espectro ocioso, ou white spaces, de forma dinâmica, nas faixas de VHF e UHF. Então, isso é muito importante. A DCA apoia fortemente a ação da Anatel, porque é uma forma de conectar de uma forma eficiente e acessível os usuários que agora não estão conectados. Então, isso é muito importante. O Anatel já fez uma consulta pública, já recebeu os comentários na consulta e agora eles vão definir as condições para a operação de dispositivos no país. Então, isso é uma primeira coisa que, especialmente dadas as características do Brasil,
em termos de um país muito grande, é um país que tem algumas regiões que não estão conectadas, então essa é uma tecnologia ótima para esses casos. Também nós achamos que agora, e concordo com a Ana Luísa e com o Francisco, a conectividade deve ser o primeiro ponto, o ponto mais importante, especialmente com os efeitos depois da pandemia. Então, nós esperamos que a Anatel vá ter uma aprovação final do regulamento do TV White Spaces e que o marco vai permitir aos provedores dos serviços da internet que eles comecem a utilizar o espectro ocioso para a implementação da redes. Então, essa é uma primeira parte. Também, finalmente, para dizer, a agricultura é muito importante no Brasil. Então, TV White Spaces é uma forma também de favorecer a adoção das aplicações da internet das coisas. Então, também isso achamos que será importante para o país. Mas essa não é a única forma de melhorar a conectividade. Também o compartilhamento das faixas permite outros usos. Então, a DCA também celebra que a Anatel teve uma consulta pública para todo o marco, o regulamento do uso do espectro de radiofrequências, o RUE. Então, também ali nós apresentamos nossas contribuições à proposta da regulamentação e temos algumas como conceitos. Para nós, damos as boas-vindas dessa nova regulamentação. A Anatel está trabalhando, os esforços são muito importantes para aumentar a disponibilidade de serviços avançados em áreas rurais e para facilitar o acesso ao espectro por pequenas operadoras e aumentar a eficácia dos mercados de espectro secundário. Isso está muito bom. Mas o que nós temos para dizer é que a experiência, desafortunadamente, em alguns países, não é tão eficiente como a gente esperaria. Então, isso pode ser devido aos altos custos de transações e também a falta de incentivos, ou uma combinação das duas coisas. Então, nós achamos que quando se trata de fornecer espectro para operadoras menores, para que elas possam ser competitivas em áreas rurais, é importante ter um marco que seja muito flexível. Então, o mercado secundário pode estar bem, mas pode não ser suficiente. Então, nós achamos que o Brasil pode também considerar uma política de espectro que seja use ou compartilhe. Isso poderia ser muito útil para ter novas possibilidades, como as redes privadas, ou para que os operadores ISPs possam ter acesso ao espectro e desplegar infraestrutura em esses lugares que não têm cobertura agora. Então, essa é uma primeira parte, uma ideia para a gestão do espectro que use ou compartilham. Uma segunda parte, mas é mais evolucionada, é uma parte de gerenciamento de banco de dados dinâmico. Nós achamos que temos algumas experiências nos países, por exemplo, nos Estados Unidos, que adotou uma regulação, um regulamento para CBRS, Citizens Broadband Radio Service, e esse sistema poderia ser considerado não a mesma coisa, porque o caso do Brasil é diferente, mas o princípio de gerenciamento de banco de dados dinâmico poderia ser muito interessante também. E a experiência que o Brasil vai ter com os bandas de espectro ocioso pode também ser utilizada para outros casos no futuro. Então, essa seria uma forma para que as novas trocas de mercado secundário possam ser mais rápidas, transparentes e não dependam, porque cada vez que uma transação de mercado secundário vai ter lugar,
um operador deve falar com outro, deve falar com a Anatel. Então, um enfoque dinâmico, se o foco é dinâmico, então pode ser mais fácil, mais rápido e mais transparente. Então, essas são algumas ideias lá para novo regulamento do espectro. E outro aspecto muito importante que para a DCA pode ser alcançado no Brasil rapidamente, que vai ter muito impacto, é a parte da Wi-Fi 6. Então, a Ana Luísa falou um pouco, a Francisco também. Nós estamos convencidos que o Wi-Fi é muito importante. O Brasil está fazendo muitos esforços para ter mais bandas para IMT, a preparação de leilão na banda de 3.5, tem identificação de muitas frequências também, mas as faixas de 6 GHz são as faixas que nós achamos que deveriam ser para Wi-Fi 6. Por quê? Porque temos agora novos casos de uso que precisam de mais espectro. Não é somente uma questão de as redes que temos agora, são novos casos de uso, novas aplicações e falamos de 3 casos, principalmente. Dispositivos de muita baixa potência. Esses são os dispositivos como óculos, como os equipos no carro conectado, todos os equipos que estão dentro do carro, ou também os equipamentos para educação, para treinamento. Esses equipamentos podem usar o espectro, vão precisar de de largura de banda larga e também vão precisar de fornecer altas velocidades de transmissão. Então, é importante ter mais espectro para esses casos. De outra forma, vai ser como um bloco para uma excelente conectividade, mas nas casas, nos hogares, não vai ser ótimo. Então, esse é um primeiro caso. Outros casos são os dispositivos de baixa potência de uso indoor, que são as redes Wi-Fi. Isso também, agora estamos todos trabalhando da casa e também muitos programas de conectividade para as bibliotecas, para os hospitais, eles precisam ter um acesso ótimo. Então, esse caso de uso também é muito importante. E, finalmente, os dispositivos de potência padrão. Esses casos poderiam ser muito ótimos também para, por exemplo, os ISPs. Agora, eles usam principalmente o espectro de 5.8 para conexões à internet. Então, se as faixas de 6 GHz podem ser usadas também em modo de potência padrão, eles poderiam fornecer uma oportunidade mais de conectividade. Então, esses são os 3 casos. Os primeiros 2 casos, muita baixa potência e baixa potência de uso indoor, eles podem coexistir com serviços existentes. Então, a Anatel pode adotar muito rapidamente. É uma decisão que pode ser rápida, que os usuários podem usar os equipamentos mesmo no final de ano, porque alguns equipamentos vão estar lá. Outros casos podem tomar um pouco mais de tempo, pode ser uma fase 2, mas a nossa invitação para a Anatel é de considerar todas as faixas, os 1.200 MHz, porque assim pode ter suficientes canais. De outra forma, não vai ser suficiente. E também que esperamos ver uma decisão rápida. Esperamos ver que a agência este ano possa avançar nesta ruta. Como o Francisco diz, o Brasil está um dos países pioneiros na região, mas esperamos que as regras vão ser adotadas rapidamente e da melhor forma para o futuro. Então, esses são meus comentários, Amadeu. Muito obrigada. Obrigado, Marta. Alguns desafios aqui que dependem um pouco do regulador, mas o regulador vai falar ao final, depois que ele ouvir o Alex. Alex, você já ouviu aí da turma que faz tecnologia, desenvolve equipamento, desenvolve conexão, desenvolve técnicas de utilização, otimização do espectro. Agora é sua vez de dizer o que vocês estão pensando em fazer quando isso for realidade. Obrigado. Legal. Obrigado, Amadeu. Eu preparei uns slides aqui, já vou passá-los, são poucos, são 3. Eu acho que os meus colegas aqui já passaram muito bem sobre o assunto.
né? Eu queria refletir primeiro um pouco sobre o que cada um falou, né? A Ana falou um pouco sobre a questão das parcerias, e acho que o Magma e o Connect Wi-Fi são dois exemplos muito bons de parcerias que hoje, especialmente para os operadores, aí, seja eles de pequeno porte ou não, né, eles têm beneficiado essas parcerias que o Facebook vem desenvolvendo. Acho que a própria Qualcomm, quando traz uma perspectiva de uso, né, ela não sendo drivando a indústria, é super importante, né? Então, para a gente, deixa eu só compartilhar minha tela aqui, o pessoal pediu para compartilhar, vamos ver se está aqui no... Pronto. Acho que é super importante, né? Quer dizer, a presença da Qualcomm, né? Quer dizer, mostrando que toda a indústria vem fazendo e vem desenvolvendo, até para que a gente tenha uma ideia, uma perspectiva do que pode ser feito, né? Com a evolução da tecnologia. E eu acho que o papel da Marta, né? Do DSA também é fundamental para que a gente tenha uma visão do que o mundo está fazendo, né? Do que o mundo está trabalhando do ponto de vista do melhor uso do espectro, que é um bem escasso, né? Então, acho que o painel, Amadeu, foi montado à risca aqui, né, para que todo mundo pudesse colocar, e sem querer acabei, acho que, amarrando um pouco das ideias aqui todas, e eu comecei com um slide aqui que mostra, né, que, na verdade, o compartilhamento entre as empresas ele já existe há muito tempo, né? Naturalmente, ele acelerou ao longo dos últimos anos, mas especialmente entre empresas de diferentes portes, né, as empresas grandes e as pequenas. Você tem aí nos últimos anos a quantidade de municípios, né, que eles têm fibra ótica. Eles saíram aqui de 2.680 municípios em 2015, chegando a quase 4.000 municípios em 2019. A gente ainda não tem os números de 2020, mas um crescimento de quase 10%. E, certamente, o compartilhamento de infraestrutura entre as empresas foi fundamental para que isso acontecesse, né? Quer dizer, você sem o compartilhamento de infraestrutura, você não teria tantos municípios cobertos com fibra. E acho que é importante pensar na perspectiva da economia, né, gerada aí pelo compartilhamento dessa infraestrutura, né, que evitou o overbuild aí de centenas de milhares de quilômetros de fibra, certamente bilhões de reais foram economizados. E quando a gente olha um pouco o mapa do Brasil, né, você vê um gap muito grande ainda na quantidade de municípios com fibra e sem fibra. Esses dados são da Anatel, né, do próprio site da Anatel, e você percebe aqui que municípios esses estão mais em verde escuro, a gente está falando de São Paulo e sul do Brasil, eles têm uma taxa de penetração entre 80% e 100% dos municípios cobertos com fibra, né, mas a gente vai para municípios aí, até próprio Minas Gerais, né, que os dados reportados para a Anatel, vale a pena colocar isso, né, que são os dados reportados, não necessariamente eles são os dados que são os reais, mas os dados reportados aqui pelos provedores e pelas empresas de telecom, que mais aí entre até 60% dos municípios são cobertos aí com fibra ótica. Mas mostrar que quando realmente você tem um ativo, ou tem uma região interessante, ou tem um trecho interessante de fibra, você certamente vai ter a possibilidade de trocar isso com outras empresas e outros parceiros, né? Acho que para a gente pensar em como expandir essa parceria, primeiro o entendimento que a gente tem que ter é com relação a onde que são os gargalos de conectividade, seja ela fixa ou seja móvel no Brasil, e ao entender esse gargalo de conectividade, e acho que as ferramentas de crowdsourcing são muito importantes para a gente poder entender exatamente como é que isso se comporta, né, em que lugares que a gente tem esse gap de conectividade, para que a gente possa criar as parcerias nos lugares que precisam, né, ou seja, do ponto de vista econômico, né, de geração econômica, ou seja, do ponto de vista de política pública, né, na obrigação de atender. Eu peguei o exemplo aqui, poderia ter pego outro exemplo, mas um exemplo aqui da cobertura da rede 4G do Brasil. Hoje a rede cobre, apesar de cobrir 90% da população, quase 90% da população, ela cobre 11% do território nacional, né? E aí, quando você pensa em possibilidades, né, dos agentes da indústria, você tem possibilidades das mais diversas possíveis. Os arranjos são os mais diversos possíveis. Estou falando aqui desde as potenciais franquias, quando você tem uma prestadora que, de repente, não tem interesse em entrar com a sua rede própria, né, e, de repente, fazer uma parceria com uma empresa menor, um explorador local, né, tem vários modelos de franquia no mercado. Um compartilhamento, uma estrutura, um trabalho compartilhado de backbone e backhaul, né?
um investimento, né, em redes neutras, seja elas fixas ou móveis, o uso em caráter secundário também é uma outra potencial parceria que você pode ter. O mercado secundário, naturalmente, aí até pela própria aprovação da lei, que traz essa perspectiva, e naturalmente aí vai ser regulado pelo RUI, né? Construção conjunta, infraestrutura passiva, né? E, naturalmente, super importante a questão da exploração do espectro não licenciado. A gente entende, né, como empresa de pequeno porte, que a exploração do espectro não licenciado, na verdade, foi a origem de muitas empresas aqui que puderam expandir, colocar o seu radinho com 2.4, com 5.8, depois conseguiram os investimentos, né, conseguiram a receita necessária para ir colocar os cabos e depois chegar a fibra ótica, chegar ao GPON, chegar ao FTTH. E, por fim, né, acho que também, concordando com todos aqui, né, acho que para dar essa segurança dessas parcerias, né, o que a gente tem que desenvolver em conjunto, né, com os outros agentes da cadeia, a Anatel tem um papel fundamental na definição regulatória, seja para o uso das faixas licenciadas, que vão por vir, né, o próprio 5G é uma delas, né, o ano que vem, falando do 2.3, do 700, do 3,5, né, do 26, né, também das faixas não licenciadas aqui também, né, daquelas que, como por exemplo o Wi-Fi 6. Mas também a gente entende de muita importância também ter um trabalho da Anatel forte na questão do espectro trabalhar, onde é o espectro ocioso, é o não ocioso, e a característica dos seus exploradores, essa definição de quem está explorando isso, né? Por quê? Acho que aí são questões que para a gente são importantes aqui como empresas de pequeno porte, né? Para que a gente tenha realmente uma garantia efetiva do acesso ao espectro no novo RUI, né? A gente termine aí com qualquer insegurança e que a regra seja clara para todo mundo, né? E a regra sendo clara, ela sendo colocada de antemão, acho que ela vai permitir, na verdade, uma segurança para todos os agentes, né, nos eventos que a gente vai ter por vir aí no futuro na indústria de telecom, né? A própria definição do que é neutro, né, e da rede neutra, né, nessa própria CP 65, acho que é muito importante a gente ter esse tipo de definição do que é um agente efetivamente neutro na CP 65. Importantíssimo, acho que em conjunto com isso, a criação da oferta de atacado de rede espectro, acho que vem logo na sequência aqui da própria questão de rede neutra também, por conta disso. Como a própria Marta falou, complementando a questão de espectro, parte das faixas, digamos, elas são licenciadas, mas seria um espectro ocioso aqui, uma licenciada, mas ele é ocioso, né? Dá para fazer essas combinações fazer uma tabelinha aqui, licenciado, não licenciado, ocioso, não ocioso, para a utilização do espectro ocioso e white spaces aí de forma dinâmica, né, nos bancos de dados aqui e tudo mais, nas faixas aí do VHF e do HF. Como a própria Ana e a própria Ana falou, o próprio Francisco comentou também, a gente poder fazer a exploração dos 1.200 MHz para o Wi-Fi 6, a gente entende que isso para os prestadores de pequeno porte vai trazer uma nova onda de expansão, uma nova onda de possibilidades. A gente entende que o Covid, especialmente, foi um fator fundamental que aumentou o tráfego na rede, aumentou aí pelo menos 40%, e isso certamente trouxe investimentos que estavam para acontecer alguns anos para frente, para agora, né? E o espectro do Wi-Fi 2.4, 5.8 congestionado, a gente entende que a exploração do 1.200, da faixa completa de 1.200, é importantíssimo, né, para que a Anatel tome essa definição e que seja aí a pioneira, né, no trabalho aqui na América Latina. E, finalmente, acho que a Anatel tem ido nessa linha, né, a questão de blocos regionais na leilão de 5G, com condições, né, para novos entrantes, seja ele qual for, uma PPP ou um novo entrante qualquer, para que existam condições diferenciadas para que essas empresas possam efetivamente competir no mercado. Basicamente, essa aqui era a minha fala aqui, na verdade, esperando a discussão com vocês. É isso. Obrigado. Obrigado, Alex. Doutor Baigorre, ouvidos os diversos segmentos do setor, sempre passa por alguma coisa do que a Anatel está fazendo ou a Anatel vai fazer. Conte-nos o que vem, o que está funcionando e o que vai aparecer por aí como novidade no futuro próximo, para que a gente tenha
mais cooperação no acesso ao espectro, mas também há outras questões que não são necessariamente de aspecto do espectro, mas que fazem sentido do ponto de vista regulatório. A palavra é sua, Bagor. Obrigado. Obrigado, Amadeu. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar desse workshop. Bom, muita satisfação ver todos os comentários de quem falou antes de mim, do Alex, do Francisco, da Ana Luísa e da Marta, porque demonstra que a Anatel tem atuado corretamente nessa questão do espectro, que é um assunto que não está na minha superintendência hoje eu sou superintendente de controle de obrigações. Essa questão do espectro fica sob a gestão do superintendente Vinícius Caran. É óbvio que tudo passa pelo conselho diretor da agência e tem a coordenação também do nosso presidente Leonardo de Moraes, enquanto coordenador do Comitê de Espectro e Órbita. Então, assim, com muita satisfação, lá eu participo do CEL, né? Com muita satisfação que eu vejo que o trabalho da agência tem atendido às expectativas do mercado. De fato, essa questão dos 1.200 MHz foi um avanço, coloca o Brasil na dianteira dessa discussão na América Latina. A questão dos PPPs, no edital do 5G também, eu entendo que foi um avanço, foi para consulta pública com um bloco previsto já para PPPs, condições diferenciadas justamente para garantir a participação desses provedores nesse mercado que se aproxima, né? E eu acho que a Anatel tem feito um bom trabalho, com certeza, nessa questão. Só a questão que o Francisco colocou sobre o suposto atraso, né, do edital do 5G, que o Chile está saindo na frente, bom, tudo tem um lado positivo, tudo tem um lado negativo. E vou aproveitar para destacar o lado positivo e entrar na temática aqui do painel, que é a participação da cooperação entre OTTs e a infraestrutura, que eu acho, na minha visão, e eu vou falar logo, na minha visão, a maior disrupção que a gente está observando hoje no mercado de telecomunicações. Então, assim, quando a gente fala de cooperação e essa maior disrupção que eu estou vendo é justamente uma iniciativa que surgiu lá no Telecommunication Infrastructures Project, que é a questão do Open RAN. Se você olhar o desenvolvimento da internet nos últimos anos, eu, pelo menos, e não só eu sozinho, mas muitos associam a esse desenvolvimento exponencial a questão de você ter protocolos abertos, não proprietários de comunicação de todo o ecossistema. E é justamente isso que o Open RAN se propõe, de criar essa interfaces abertas para o desenvolvimento da parte de acesso no 5G, e ele, até onde eu sei, né, não sou especialista no assunto, ele é só possível no 5G standalone. Então, assim, fazendo coro aqui ao que o Pietro Labriola falou no painel anterior sobre o 5G, talvez a gente possa ver esse atraso que o Francisco colocou, e agora saindo já o padrão 3GPP para o standalone, como uma oportunidade para o Brasil já apostar no Open RAN e, de alguma forma, reduzir os custos para o desenvolvimento dessa infraestrutura, né? O que a gente percebe, eu sou economista de formação, então o que eu percebo nesses anos de telecomunicação é que a gente tem passado por um processo muito forte de consolidação. Primeiro, a consolidação vem se dando há já décadas na parte de fornecedores, né? No começo dos anos 2000, no começo do século, a gente tinha uma mão cheia de fornecedores de equipamentos. Ao longo desses 20 anos, esses fornecedores foram se consolidando. Hoje a gente tem nenhuma mão cheia de fornecedores de equipamentos, e essa consolidação é natural, é um movimento de mercado, mas ele acaba refletindo em maior poder de mercado, o que se reflete em preços para os prestadores de serviços de telecomunicação. E aí isso se reflete nas margens dos prestadores de serviços de telecomunicação, que também observa-se, e aí já de alguns anos para cá, uma consolidação do mercado na prestação de serviço. Então, assim, eu acho que essa disrupção que surge de uma cooperação dos OTTs, onde o Facebook tem um papel fundamental no chip, e também com a participação da Qualcomm e tudo mais, e de outros, e das próprias operadoras de telecomunicação no Open RAN Alliance, demonstra, na minha visão, uma grande oportunidade para se
desverticalizar o mercado de fornecedores, reduzindo custos, aumentando para os prestadores de serviços de telecomunicações, aumentando a oferta de fornecedores e, dessa forma, refletir para o usuário final um serviço mais acessível e com mais rápida implantação. Então, acho que, conforme o Francisco colocou, acho que esse atraso pode ter esse lado positivo, do Brasil poder ser já um celeiro de aposta no Open RAN. E isso também me traz aquela verve, que não é minha verve, digamos assim, mais da indústria nacional, mas traz a questão de uma oportunidade também para a indústria nacional. Quando a gente estava no começo do século, a gente tinha um papel importante ali em Campinas, da Trópico, de todo o ecossistema do CPQD, na participação de equipamentos mesmo de acesso, centrais e tudo mais. E essa indústria nacional se perdeu nos últimos anos. Eu acho que quando você abre as interfaces das redes de acesso do 5G, você permite que novos fornecedores possam participar, não precisando mais entregar uma solução de fim a fim, mas podendo focalizar em alguns pedaços específicos da solução RAN, sejam em sistemas, na parte de software, na parte de inteligência artificial para monitoramento da rede, enfim. Tanto que a gente percebe, quando a gente fala de Open RAN, a participação de agentes que não são tradicionais da indústria de telecomunicações, né? A gente está falando de Microsoft, IBM, HP. Então, assim, eu acho que isso demonstra um grande potencial para o Brasil, um grande potencial para a indústria de telecomunicações como um todo, e esse, para mim, é o grande exemplo de como a parceria, de como a cooperação entre o mundo da internet e o mundo de telecomunicações pode fazer surgir inovações no nosso mercado, que é o mercado de telecomunicações, né? O mercado de telecomunicações, até por sua história estatal, ele não é muito caracterizado por um processo de disrupção e inovação. Essa característica está mais presente no mundo da internet, né? E eu acho que essa participação, essa colaboração e essa cooperação entre esses dois mundos permite que essas boas práticas e esse mindset de crescimento possa ser trazido para o mundo das telecomunicações, trazendo benefícios para toda a cadeia, trazendo benefícios para a cadeia de fornecedores, para a cadeia de serviço e para a cadeia de aplicações também, e no final trazendo benefícios para a sociedade como um todo. Sobre o futuro do que a Anatel vai fazer com o espectro, bom, assim, desculpa, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, né? O Vinícius Caran, que é o superintendente, o presidente Leonardo do Comitê do Espectro e Órbita, mas assim, o que eu posso dizer é que nessa questão do Wi-Fi, dos 1.200 MHz, eu particularmente fui o relator do regulamento de radiação restrita no Conselho Diretor, quando tive agora interinamente, e foi uma grande satisfação poder aprovar esse regulamento com a previsão desses 1.200 MHz para uso não licenciado por unanimidade no Conselho. Foi um processo bastante discutido na época na área técnica, passou por todo o processo de consulta pública e subiu ao Conselho Diretor de forma bastante madura, tanto que foi aprovado por unanimidade, sem destaques, né, sem nem sequer teve discussão no Conselho Diretor quanto a isso. Então, eu acho que a Anatel está de parabéns, a equipe do Vinícius, presidente Leonardo, pela coordenação que tem no Comitê de Espectro e Órbita, Conselho Diretor como um todo, e o futuro agora são esses desafios. O White Space está em consulta pública, o regulamento de uso do espectro, o RUI. Então, assim, a Anatel está sempre à disposição, afinal de contas, eu acho que esse é o papel mais relevante do ponto de vista institucional da agência. A gestão do espectro é um recurso escasso, um recurso público, é um recurso muito caro, que tem muito valor e ele precisa ser muito bem gestado pela administração pública para garantir que ele atenda o interesse público e para que ele atenda o bem-estar da sociedade como um todo. Bom, é isso, Amadeu. Acho que a gente pode ir para o debate. Obrigado. Muito bem, Carlos Baigorre. Muito obrigado. Do que nós escutamos aqui, todos, de alguma forma, reconhecem o papel inovador e mais dinâmico como a Anatel vem tratando o espectro, entre outras questões, mas aqui nós estamos falando muito mais de espectro. Mas a Ana, no começo, na primeira apresentação, na primeira parte, na primeira intervenção que ela fez, ela mencionou que ainda existem algumas barreiras. Ana, eu acho que está na hora de você dizer
Eu sei que tem coisas que ainda estão em consulta pública, mas alguma coisa específica que você gostaria de destacar? Ou estamos apenas esperando que passe pelo Conselho Diretor a questão do Wi-Fi 6 e do TV White Space em mais detalhe? Ana, por favor. Oi, Amadeu. Não, na verdade, eu acho que, fazendo coro com o Baigorre, a Anatel não é de agora. A gente tem aí, há alguns anos já, um movimento muito forte da Anatel no sentido de se modernizar, né, e de modernizar o quadro regulatório. Eu acho que a Anatel, em primeiro lugar, já reconheceu que precisa se ambientar nesse novo cenário, onde a gente tem empresas de internet, né, desenvolvedores de tecnologia, fabricantes de telecom, todos contribuindo para o mesmo ecossistema, né, e pensar principalmente em novas formas de digamos, regulamentar e desregulamentar o setor de telecomunicações, que, assim, como legado histórico, né? Assim, é um setor que veio desde a Telebrás com diversas normas, né? Tem uma bagagem regulatória muito grande que precisa ser revista para facilitar o desenvolvimento de novos modelos de conectividade, né? E aí, eu acho que, obviamente, espectro, que é uma coisa que a gente está dando muita ênfase aqui, porque a Anatel está numa fase de revisão de políticas de espectro bastante intensa, efetivamente essencial, mas, para além disso, eu acho que, efetivamente, a gente precisa pensar de forma conjunta em como ajudar a Anatel no processo de repensar o modelo regulatório, né, de começar a abrir caixas para inovação. Então, uma ideia que eu acho que precisa ser avaliada, e que eu imagino que já esteja sendo pelas conversas que eu tenho tido com a Anatel, é a criação de sandbox regulatórios específicos para conectividade, né? No Brasil, especificamente, a gente já tem modelos de sandbox para o mercado financeiro, né, mas, infelizmente, a Colômbia é o único país que já criou um modelo para sandbox específico para projetos de conectividade. Modelos de sandbox, eu acho que eles são fundamentais na medida em que, como é impossível desregulamentar tudo de uma hora para outra, enfim, e abolir todas as regras e permitir que tudo se aconteça, né, é importante criar espaços controlados, né, onde a agência tenha formas de monitorar, mas onde os agentes de mercado tenham espaço para cooperar e desenvolver modelos de negócio conjuntos, né, que possam começar a testar as regras regulatórias que estão vigentes aí, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. O outro ponto é realmente a gente ajudar. A Anatel tem feito um trabalho de conscientização no mercado e principalmente do governo, né, nos âmbitos federal, estadual, municipal, né, de que a carga tributária de telecomunicações é muito grande. A gente tem trabalhos excelentes da Anatel em relação à desoneração das VSADs. Acho que o setor precisa se mobilizar mais e as OTTs precisam participar mais, e o Facebook está disposto a fazer isso, dessa discussão, né, da desoneração da carga tributária de telecomunicações, para que a gente efetivamente tenha condições de prover conectividade para todos os brasileiros. E, finalmente, eu acho que, como o Baigorre colocou, é muito importante a gente pensar, assim, o futuro, ele aponta para o 5G, né, e a gente tem que pensar nas formas de como otimizar e complementar o 5G, porque, infelizmente, o 5G não vai estar disponível para todos os brasileiros imediatamente, né? A gente tem, obviamente, ainda um leilão, depois tem a fase de implantação, né? Tem, enfim, todas as discussões sobre limpeza de faixa, né? Então, é por isso que é importante pensar em novos modelos que consigam facilitar a implementação do 5G no futuro, né? E, nesse sentido, eu queria destacar isso que o Baigorre falou, o Open RAN, de assim, tecnologia que nós somos super entusiastas, a gente começou a trabalhar com isso, desenvolver com isso, isso há mais de 6 anos, né? E hoje temos tanto dentro do Telecommunication Infra Project, que tem participação de diversas empresas, inclusive da Vodafone, da Telefônica, entre outros, né? A gente tem vários workstreams onde a gente está trabalhando com modelos de Open RAN para a descentralização de rede, beneficiando, como o Baigorre falou, o 5G especialmente, né? Acredito que o Chico esteja participando
ativamente dessas discussões. É importante baratear os custos, né, da rede, do equipamento. Esse programa que o Alex mencionou, que a gente chama de Magma, é um core de rede que o Facebook desenvolveu, que a gente coloca à disposição de qualquer prestador sem custos, né? Obviamente, não é simples implantar uma solução aberta, o operador precisa saber, né, criar as integrações. Então, o Facebook tem feito parcerias com operadoras no Brasil para desenvolver e suportar essas integrações, mas o Magma, dentro do escopo dos projetos de conectividade do Facebook, é exatamente mais uma solução de rede, especificamente, né, de software, para baratear custos, porque a gente sabe o custo, né, na linha do que o Baigorre colocou, né, de um core de rede tradicional. Então, para operadoras que adquiriram, por exemplo, o leilão no espectro de 2,5, foi muito difícil pensar em implementar efetivamente a rede, né? Talvez, se a gente fizesse um balanço assim, do êxito, né, da licitação para pequenos provedores, ela precisa não só ser descontada da conta dos provedores, mas também, né, do fato de que a indústria precisa baratear soluções e criar novas formas para que essas operadoras consigam entrar no mercado móvel, né? E, finalmente, assim, na linha também de complementação do 5G, o Wi-Fi, ele é fundamental, né? E o Wi-Fi em 6 GHz, ele é o 5G do Wi-Fi. Então, assim, a gente precisa pensar num Wi-Fi melhor, né? Hoje, a maioria de nós em grandes centros urbanos, eu estou em Higienópolis, em São Paulo, tem fibra chegando na minha casa, né? Na última participação do painel, minha conexão caiu, não foi a fibra, foi o Wi-Fi, que está congestionado, né? Então, assim, aí a gente pensa, mas para que 1.200 MHz? Porque o Wi-Fi está na geração 6E, mas ele já está sendo desenvolvido para a geração 7, né? E a canalização vai importar. E se o Brasil passar uma mensagem forte de que vai permitir o Wi-Fi 6E no Brasil com toda a força, a indústria virá para cá fabricar equipamentos, já tem fabricantes de equipamentos envolvendo equipamentos Wi-Fi 6 no Brasil, né? Mas não o 6E, né? E eu acho que essa é a mensagem, assim. Então, a gente precisa pensar. Sim, o 5G é muito importante. O Facebook trabalha, como a gente mencionou aqui no Telecommunications Infra Project, e com várias operadoras móveis, desenvolvendo soluções para o 5G e também para ampliar a cobertura móvel do 4G. A gente enxerga um futuro móvel, né? O Wi-Fi tem um papel móvel, né? E que precisa ser complementado, né? Então, o offload do 5G, ele vai precisar de muita banda, o Wi-Fi 6E vai ter um papel fundamental nesse sentido, e eu acho que a Anatel, nesse sentido, está num caminho muito bom. Eu tenho visto com satisfação todas as consultas públicas que têm aparecido, a gente tem tentado participar naquelas que existe a pertinência de contribuição do Facebook, né? E queria reforçar aquilo que eu tenho dito para parceiros nossos do Facebook e também para outras empresas que estejam interessadas em trabalhar com o Facebook, no sentido de que a gente está aqui para trabalhar em conjunto por uma pauta que é efetivamente a redução do encargo regulatório para conectar as pessoas, e a efetiva alternativa de soluções de conexão mais baratas que permitam que a gente leve banda larga de qualidade para todos os usuários brasileiros. Obrigada, Amadeu. Muito bem. Você já avançou da pergunta que eu ia fazer para o Francisco, mas eu ainda vou puxar num detalhezinho, que é a questão do 5G licenciado, 5G não licenciado, na faixa pretendida pelo Wi-Fi 6. Existe uma discussão quando vai haver o possível uso não licenciado a especificação de todo o uso não licenciado do Wi-Fi, do 5G na faixa do 6 GB, e como isso combina naquilo que a Ana acabou de mencionar, que a pandemia mostrou que é preciso haver um bom caminho para, estando parado em casa, aliviar as redes móveis e utilizar a infraestrutura fixa já lançada. Francisco, queria que você falasse um pouco do Wi-Fi 6, 5G e 5G não licenciado. Ok, eu vou
antes de responder diretamente a pergunta, tendo em vista alguns comentários que eu escutei, eu queria fazer 2 observações bem rápidas, só para pontuar aqui algo que eu achei importante que o Baigorre falou em relação ao Open Run, né, de só ser permitido com 5G e standalone. Isso não é o entendimento da Qualcomm. Tá? O Open Run é um conceito agnóstico em termos de tecnologia e pode ser usado tanto para 4G como para 5G. Né? E alguns trials que estão sendo feitos no mundo aí, só existem trials até hoje, é bem verdade, não existe nenhuma operação comercial nesse aspecto, está sendo feito não é com tecnologia 5G, é com tecnologia 4G. Né? Então, é um conceito agnóstico em termos de tecnologia, não precisa esperar isso para começar a aplicar o conceito de Open RAN. Né? Então, esse é um ponto. Respondendo a tua pergunta aí em relação ao ficou para trás um outro comentário aqui em relação à Marta, mas depois eu faço. Respondendo diretamente a sua pergunta para não ir para outro caminho, né? Eu queria comentar que a importância do 6G, né, o Wi-Fi 6E, é extremamente importante que seja a faixa, porque ela é o complemento do 5G. Né? Nós já temos espectro em sub-6, né? Que ele, para 5G, esperamos que venha, né, da forma como está sendo proposto pela Anatel, uns 400 MHz, com mais aí um espectro de 100 MHz para redes privadas. Né? Mas o Wi-Fi ele é um complemento. É importantíssimo que você tenha a última milha, né, como uma tecnologia disponível. Então, se você tirar ou bloquear ou alocar isso para um licenciado, é como se vai ficar com muita coisa de um lado e faltando o complemento. Né? E ele é importante porque são canais maiores. Né? Se você diminuir isso aqui, por exemplo, são 7 canais de 160 MHz, se você diminuir isso para 3 canais, você vai fazer um projeto num aeroporto, num lugar que exige uma grande demanda, vai faltar canal. Então, você vai ficar capenga. Né? Então, é isso que é importante. E a outra coisa que é super importante também, e foi comentado, acho que foi até pela Ana mesmo, os fabricantes já estão aí esperando só a Anatel dar o sinal verde. Né? Que aprovar isso aqui, né? Apesar de que o Baigorre ter comentado que foi aprovado por ele, até por unanimidade, há um tempo atrás, mas ainda não está totalmente regulamentado as condições de uso. Então, mas na hora que for regulamentar as condições de uso, os fabricantes vão estar aptos a produzir seus equipamentos. E como eles têm um interesse muito mais indoor nesse momento, eu até comentei aqui que eu jogaria os 60 GB lá mais para aplicações outdoor, e aqui o 6 GB para aplicações indoor, né? Você tem aí uma possibilidade de começar a usar isso imediatamente. Né? Então, a gente já começa, todos nós enfrentamos problemas aqui com Wi-Fi a todo momento. Né? E o Wi-Fi 6 ele vai vir, tem taxas mais de 2 gigabits por segundo. Entendeu? São taxas muito maiores. E é necessário isso. E outra coisa, é uma faixa, é uma aplicação mais democrática, né? Porque como é um espectro não licenciado, o acesso dele é mais fácil, não precisa de leilão, não precisa de nada, está disponível para quem quiser usar, né? E pode usar e colocar essa tecnologia, né, sendo usada por todos. Né? Então, não sei, eu vi algum comentário aí, uma interrupção. Não, que os custos, porque os custos, sendo não licenciado, você não tem a barreira de compra de espectro no leilão. Era só essa. Exato, você não tem que comprar o espectro, não. Só depende de um sinal verde da Anatel. Eu tenho certeza que tem um monte de fabricantes aí, que são nossos parceiros, inclusive, né? Que tem a tecnologia, que tem o chipset, o processador nosso já está no mercado, já foi lançado, já foi anunciado recentemente. Né? Então, é só dizer assim, ok, pode usar no Brasil. Imediatamente vamos ter um monte de fabricante aí disponibilizando access point, terminal, embarcando nos telefones celulares, né, na parte na ponta. Né? Então, isso vai estar aí rapidamente. Né? E como
tem mais essa questão da aplicação indoor, não impacta nos sistemas existentes, né? A faixa hoje é a faixa ocupada, você tem um monte de incumbents lá, né? Não precisa tirar ninguém de lá, é só usar, gente, pelo amor de Deus. Então está fácil, né? Não vamos complicar, pensar em alocar isso para licenciado, esperar mais quantos anos para poder limpar essa faixa de todo mundo que está lá para poder usar. Nós precisamos de Wi-Fi e está aí disponível. Então, vamos fazer, vamos arregaçar as mãos, vamos trabalhar e vamos para frente, né? Então, vamos fazer as coisas acontecerem. Esperar não é para mim uma solução para nada. Eu sou muito, nesse aspecto, muito positivo e dizer, prefiro que as coisas saiam, as evoluções vão acontecer. Então, você não precisa esperar, você pode evoluir junto, né? Isso aí, mais um comentário também em relação ao que o Baigorry falou aí. Eu acho que nós já estamos maduros, mais do que maduros, para ter o 5G implementado nesse país. Já está passando do ponto, já daqui a pouco vai cair de maduro. Estou vendo o Baigorry. Amadeu? Sim, você tinha um comentário, Chico. Você ficou calado? Você respondeu. Não, é porque a minha conexão, meu Wi-Fi aqui caiu, eu tive que mudar de roteador aqui. Já respondi. Não, se você está satisfeito com a minha resposta, tudo bem. Mas você falou que ia comentar alguma coisa da Marta, porque eu vou passar a palavra para a Marta. Comente aí, que aí quando eu passar, ela já aborda o que você vai falar. Não, em relação à Marta, assim, eu concordo plenamente com ela, com o conselho dela. A gente tem que ter um pouco de cuidado com essa questão do vamos compartilhar, né? Então, tem algumas coisas, eu acho que é perfeitamente possível compartilhar, é desejável que se compartilhe, mas eu prefiro sempre, eu acho o seguinte, se você não está usando, né, quando eu falo assim, vamos compartilhar, não, vamos compartilhar, talvez não, talvez vamos dar para outros poderem usar, né, com a mesma proteção que possa ter. Então, compartilhar sim, dentro do possível, o máximo possível, mas não é sempre. Às vezes não dá para compartilhar. Tem determinadas tecnologias que não compartilham. Tem que ser um ou outro, entendeu? Pelo menos numa determinada região. Se for compartilhar nesse aspecto de regionalmente, tudo bem, eu não discuto, mas compartilhar no mesmo lugar, na mesma posição, aí é um pouco mais complicado, tem que analisar caso a caso. Muito bem. Então, Marta, sua vez, eu queria ouvir um pouco do que o Francisco, o que você pensa do que o Francisco falou agora, mas eu queria também abordar o seguinte, uma pergunta mais, você acha que o mercado secundário, que a gente não sabe ainda como vai ser, porque ainda está na fase inicial de regulamentação, ele precisa necessariamente de soluções tipo banco de dados de acesso, banco de acesso dinâmico, o que a Anatel está experimentando com o TV Whitespace? Sua vez. Ok. Muito obrigada, Amadeu e Francisco. Então, eu vou começar com o comentário do Francisco. É certo, compartilhamento depende das condições técnicas. É a primeira condição. Se você tem as condições técnicas para compartilhar, então é possível. Um exemplo de CBRS, por exemplo, nos Estados Unidos, as faixas que são compartilhadas não são exatamente as mesmas. Então, há uma banda para acesso geral, que são 150 MHz. E as faixas que são licenciadas, que vão a uma leilão, que terminou recentemente nos Estados Unidos, são 70 MHz. Então, uma possibilidade, se em um lugar específico um operador tem um espectro licenciado, então ele tem uma prioridade. É prioritário porque ele tem um permisso. Mas, se esse operador em outros lugares não está utilizando ou outros blocos das faixas não estão sendo utilizados, então eles podem ser usados pelos outros usuários, pelas redes privadas e pelos outros. Então, sim, fortemente depende das condições. E também é uma solução mesmo pode ser uma vantagem para o operador que compartilha, porque em alguns casos ele precisa também de ter mais cobertura. Então, pode ter parcerias com outros provedores para ter roaming ou para mais infraestrutura.
Então, nós achamos que há muitas possibilidades, não é somente uma solução. E isso poderia ser interessante para ter mais conectividade e melhor conectividade. Agora, de um ponto de vista de Wi-Fi 6, a Anatel tem estudado as referências técnicas. Eles conhecem muito bem os estudos que foram feitos nos Estados Unidos da América, na Europa, no Reino Unido, na Ásia. Então, todos os estudos já avaliaram que a convivência dos dispositivos de muita baixa frequência e baixa frequência para interiores, eles podem conviver com os serviços existentes na banda. Então, a convivência é viável. E temos condições técnicas para isso. Então, eu concordo plenamente com Francisco e com a Ana Luísa. É possível compartilhar. A tecnologia está ali, está presta. Não temos que esperar muitos anos para saber se pode ser usada ou não. As faixas meias de 3.5 têm já uma dedicação para 5G. Então, 6 GHz pode complementar a solução no Brasil. Para nós é muito fácil também. Nós achamos que o Anatel pode ter uma decisão rapidamente e os usuários vão ter a tecnologia mesmo para fim de ano, porque o ecossistema está listo, os chips estão listos, as empresas estão preparadas. Então, isso da parte do compartilhamento. Amadeu, na parte do mercado secundário, eu acho que essa é uma ferramenta muito importante. Está muito bem que o Brasil agora tem um marco regulatório, a lei que permite o mercado secundário. Mas o que nós hemos observado nos outros países que já têm uma regulação de mercado secundário é que é muito difícil para os provedores pequenos, de pequeno porte, fazer uma transação com os operadores grandes, porque algumas vezes é uma região pequena, é somente uma utilização do espectro para alguns dias, podem ser usos diferentes. E então, mesmo para o mercado secundário de largo prazo, os operadores têm que fazer uma negociação particular, eles devem seguir um processo. Então, ao final, isso não é ótimo, porque muitas transações não podem ser terminadas corretamente. Nesse caso, as bases de dados são uma ferramenta que pode facilitar que isso seja mais rápido, mais transparente e que seja automatizado. Então, não é um requerimento, você pode ter um mercado secundário sem essas ferramentas tecnológicas, mas pode ser mais efetivo. O impacto final pode ser melhor se você tem umas regras claras e se o sistema é automatizado, porque não vai depender das pessoas, do processo, dos tempos do regulador, mas vai ser simplesmente uma transação dinâmica e rápida. Muito bem, muito bem. Passo então agora para o Alex, porque o Alex tem lá na sua associação tamanhos diferentes de operadores. E como é que o Alex enxerga as soluções de mercado secundário, as soluções de base de dados de administração dinâmica de espectro e as ferramentas que o Francisco diz que já existem, que a Ana que o Facebook vem incentivando, do ponto de vista de quem vai prestar o serviço usando esse conjunto de regras e tecnologias. Alex, por favor. Obrigado, Amadeu. Bom, primeiro eu queria fazer coro, para dizer que acho que a Anatel tem feito um excelente trabalho no sentido de promover realmente essa competição e ter um olhar diferente no mercado. Eu acho que, de alguma maneira, tanto com a questão do PGMC quanto com o RQual, o tratamento assimétrico, eles fizeram uma espécie de sandbox regulatório, usando os PPPs aí como um teste para abertura de mercado e tudo mais. Então, acho que, de alguma maneira, a Anatel tem promovido esse tipo de trabalho. Eu acho bastante interessante. Então, os PPPs têm sido a linha de frente para isso. Com relação acho que o trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu sempre brinco nos painéis que os PPPs
eles já têm dúvida se eles vão expandir para a cidade vizinha ou se eles, de repente, eles vão crescer para cima, se eles vão crescer para o espectro, né? Então, eles veem uma oportunidade, eles chegaram num tamanho, muitos deles, numa escala que permite eles sim pensarem no espectro, seja ele não licenciado, seja ele licenciado, de uma maneira mais estruturada. Vocês devem estar acompanhando, né, que o mercado hoje está extremamente líquido, né, uma série de fundos aí entrando na consolidação de empresas de pequeno porte ou empresas com seus próprios passos, com seus próprios recursos, né, elas têm investido e têm expandido no mercado nacional. Hoje, pelos números oficiais aí da Anatel, nunca custa lembrar, né, hoje mais de 30% do mercado de banda larga fixa, ele vem aí das prestadoras de pequeno porte. A gente quer repetir o mesmo sucesso no móvel, né? Só que no móvel o jogo é diferente, né? Você tem que ter espectro, né? Então, de alguma maneira, ter acesso ao mesmo. Eu acho que aí a fala, o advocacy de todo o time, né, tanto da Ana, quanto do Francisco, quanto da Marta, seja ele licenciado ou não licenciado, é fundamental, né, para que as prestadoras possam fazer uso desse espectro da melhor maneira possível, né? Aproveitando as redes de fibras que foram instaladas nesses municípios todos que nós citamos aqui, né, que é a infraestrutura fundamental para que você consiga levar conectividade, especialmente conectividade aí de 5G, mas não só conectividade de 5G, né? É bom desses eventos online que as pessoas vão te mandando coisas aqui no outro computador ou no telefone, né? Vão te falando, olha, lembra disso também, né? E é um ponto muito importante quando você fala da canalização do Wi-Fi 6, né? E quando você fala aí você usar uma canalização maior, você vai ter que entregar praticamente 10 GB na casa do assinante, né? Então, isso, na verdade, é um círculo vicioso que vai trazer mais compartilhamento, né? Você vai trazer mais parcerias entre todo o ecossistema, né? E por isso que é fundamental que todos aqui que querem, obviamente, levar mais conectividade, conectar melhor quem já está conectado, seja ele com qualquer dispositivo, né? E conectar quem não está conectado, né? E buscar a maneira mais eficiente para isso. Então, acho que todas essas discussões que a gente vem tendo, acho que esse ano aqui aconteceu tudo esse ano, né? Inclusive no espectro, nas discussões, acho que chegou o momento, né? Chegou o ano da maturidade aí das empresas entrantes, né? Poderem discutir o espectro como gente grande. Então, basicamente é isso. Muito bem. Obrigado, Alex. Então, tem uma pergunta aqui para o Baigorre. E como nós já estamos além do tempo, eu vou começar o encerramento pelo Baigorre. Nós vamos fazer na ordem inversa de encerramento. Para o Baigorre, existe, Baigorre, alguma intenção da Anatel regulamentar a prática, ou sandbox regulamentar, como regra, como vai ser um sandbox, quem pode pedir, como pode ser feito, o que está em jogo, tudo é possível, ou ela vai, de alguma forma, fazer, como disse o Alex, usar alguns cases para testar o mercado. Baigorre. E depois o encerramento, porque aí já estão me avisando aqui que eu tenho que terminar tudo. Mas tenha o seu tempo, Baigorre, por favor. Bom, obrigado, Amadeu. Vou responder a sua pergunta, depois passo os comentários que foram feitos. Bom, no momento, assim, toda atividade que a Anatel faz, regulatória, ela está prevista na nossa agenda regulatória, justamente para dar previsibilidade ao mercado sobre o que pretende ser feito. Há discussões internas sobre sandbox regulatório, sim, mas elas não chegaram ao ponto ainda de se caracterizarem como um projeto incluído na agenda regulatória. Diante disso, eu entendo que o que a Anatel deve fazer são mais testes pilotos como esse que o Alex mencionou no RQual, quando a gente parou de exigir as obrigações de qualidade dos prestadores de pequeno porte, dos provedores de pequeno porte. Então, assim, eu acho que vai ser mais ou menos nessa tentativa que a gente vai simular um sandbox. Mas o que eu posso dizer é que, sim, há discussões internas capitaneadas aí pela assessoria técnica do presidente, Humberto Bruno, mas, enfim, eu acho que é uma discussão que deve ser levada dentro da Anatel, mas ainda não está madura a ponto de aparecer na agenda regulatória. E aí, fazendo alguns ganchos sobre comentários que foram feitos, primeiro sobre a Ana Luísa, quando ela comentou do sucesso, né, do edital das sobras da faixa de 2,5 GHz, que foi um leilão feito para municípios a municípios, né?
onde participaram os pequenos. E, de fato, é fundamental, assim, é com dor no coração que eu, como superintendente de controle de obrigações, instruo os processos propondo a retomada da faixa e a caducidade desses provedores. Muitos compraram a faixa por valores muito baixos, né, e simplesmente não conseguiram entrar em operação. E isso demonstra que, de fato, a indústria de telecomunicações precisa entender a existência e a relevância desses provedores. No Brasil, eles são muito importantes, e eu lembro quando esse edital estava para sair, o presidente da Anatel, João Rezende, em reunião com fabricantes, pedindo que eles fossem feitas linhas de equipamento produzido, linhas de financiamento, ou seja, que fosse dada atenção a esses pequenos provedores, e pelo que eu percebo, não aconteceu. A indústria não dispõe de equipamentos que sejam da ordem de grandeza das operações dos pequenos provedores, e o resultado disso foi que, na grande maioria, todos esses que compraram as faixas em 2015, estão tendo as faixas retomadas e ainda sofrendo um processo de caducidade, que é a punição mais severa prevista na nossa lei. Então, assim, eu acho que isso precisa servir de aprendizado para a Anatel e também de reflexão para a indústria, de que precisa observar e atender esse importante pedaço do mercado, que já não é mais um nicho, né? Já é uma grande parte do mercado de banda larga hoje no Brasil. Sobre o que o Chico falou, obrigado, Chico. Eu pensei que era só para o standalone. Alguém tinha me falado isso, que o OpenRAN só funcionava no standalone, mas, enfim, obrigado pela aula. E sobre a questão da pressa da Anatel, de fato, o que a Anatel decidiu, e não fui eu que decidi, foi o conselho diretor da Anatel que decidiu, foi de que esses 1.200 MHz na faixa de 6 GB fosse não licenciado, mas, de fato, as condições de uso ainda precisam ser definidas. Isso está em discussão no conselho diretor, mas a superintendência lá, a SOR, coordenada pelo Vinícius, eles entregaram essa proposta abaixo, dentro do prazo que foi estabelecido pelo Conselho. Então, assim, está tudo dentro do nosso cronograma de atendimento. É óbvio que eu entendo a demanda para que isso seja logo resolvido, a questão da faixa de 6 GB, mas a Anatel está atuando, sim, é óbvio que tem o seu time, o time do Estado não necessariamente o time do mercado, mas a Anatel não está atrasada quanto a isso. E eu acho que dos demais pontos não tinha mais nada a colocar, só agradecer e a participação, por ter a honra de participar com vocês aqui. Obrigado pelas menções honrosas à Anatel. Obrigado pelas críticas também, pelas cobranças, elas são importantes para fazer a gente continuar na linha. Obrigado, hein, Amadeu? Obrigado, Baigorre. Então, na ordem inversa agora, o Alex para considerações finais, depois a Marta, o Francisco e a Ana. Alex, por favor. Queria só agradecer a Amadeu aí pela oportunidade aí de debater com a Ana, com o Francisco, com a Marta, né, e com o Baigorre também. Para a gente é uma oportunidade muito grande. A gente sabe da importância das parcerias com os agentes de mercado. Eu acho que ao longo dos últimos anos, os agentes de mercado têm os bancos, os fundos, né, as empresas de internet, né, os fabricantes, quem formula também as próprias tecnologias, né, e harmonizar isso globalmente, a gente tem sido procurado cada vez mais para poder contribuir, né, e mostrar que o Brasil é muito grande. Acho que tem espaço para todo mundo trabalhar, né, tem espaço, tem muita gente que precisa ser conectada ainda, ser conectada melhor, e acho que só com essas parcerias que a gente vai conseguir fazer essa entrega que é fundamental, né, conectar as pessoas. Então, basicamente é isso. Obrigado, Amadeu. Muito obrigado, Alex. Marcos. Acho que não estou escutando direito. Não sei se vocês todos... Não estou escutando, não. Ok, vou... Aí. Minha mensagem é muito obrigada. Agora sim, Marta. Agora estou escutando você. Ok. Então, minha mensagem é muito obrigada pela discussão. Eu acho que é importante ter estes espaços de discussão. E eu acho que a Anatel, o Brasil, tem agora uma oportunidade muito grande. Uma oportunidade para inovar, para ter marcos regulatórios mais dinâmicos
e a experiência que o Brasil vai ter com aspecto ocioso, possivelmente vai ser muito útil para outros usos futuros, mais dinâmicos. E eu acho também que a decisão de Wi-Fi 6, isso deve ser uma decisão rápida, porque vai ser muito boa para as pessoas no Brasil. E a consideração de todas as faixas é muito importante, toda a banda completa, porque isso vai permitir ter uma experiência do usuário ótima, como está esperado, porque assim vai ter mais canais e melhor desempenho da rede. Então, eu acho que a Anatel nos tem muito ocupados, muitas consultas, muitos projetos, isso é ótimo, é muito legal. E também uma forma de ver o que o Brasil está fazendo para ser mais ativo no mundo digital. Então, espero continuar trabalhando com o Brasil e poder ver os resultados muito rapidamente. Muito obrigada. Bom, acho que a conectividade do Amadeu aí não está muito boa. Não sei se vocês estão escutando. Wi-Fi em frente. Então tá. Pela ordem aí, eu acho que devo ser eu agora. E eu vou apresentar, ganhar um pouquinho de tempo aqui. Na realidade, eu só queria mesmo agradecer aí essa oportunidade aí. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui, conversar, debater esse tema, né, com tanta gente boa e colegas aí de trabalho, tudo, né? Eu acho que as mensagens foram dadas, acho que a gente já deu todas as mensagens importantes, né, principais mensagens importantes. Só para despedida aqui, além do mais, sobre essa questão do Wi-Fi, a certeza de que a Anatel realmente tomou a decisão já correta, né, faltando apenas essas condições de uso. Essa discussão aí de ser licenciado ou não ser licenciado já está passada, né? Porque já tem uma decisão da Anatel, como foi comentado pelo Bergoli. E, além disso, ainda acho que alguma coisa nem deveria estar sendo discutida aqui na nossa região, porque esse tema não está dentro do item da conferência para a identificação de banda licenciada na faixa de 6 GHz. Não passou na nossa região, né? Então, região 2, isso é um tema de discussão só na Europa. Aqui no Brasil, nós estamos, região 2 e região 3 faixa não licenciada. Então, isso não deveria nem estar sendo discutido muito aqui. Se nós nos organizamos sempre, trabalhamos junto com a UIT, participamos da delegação da Anatel, vamos às conferências, né, e colocamos nossas posições, vamos tentar fazer as coisas alinhadas com as coisas que a gente resolve lá fora, né? E esse tema não está na discussão na região 2. Então, nem deveria estar sendo levantada essa questão. Obrigado só pela participação de todas e um abraço a todos. Obrigado. Bom, eu vou fechar também. Eu queria agradecer. Acho que essa discussão foi maravilhosa. Obrigado por terem me convidado para o painel. Ana, sua vez para o encerramento aqui. Acho que eu estou até na frente do Amadeu aqui, mas tudo bem. Vamos depositar na conta do Wi-Fi. O fato é que, enfim, o Facebook está aqui para compartilhar com vocês os desafios da regulamentação, né, e os desafios do mercado, né, de novos modelos de negócio. Né, nós gostaríamos muito fizemos a nossa conferência de realidade virtual, o Facebook Connect, há 3 semanas, anunciamos projetos bastante inovadores, né, de realidade aumentada, principalmente. Anunciamos uma parceria com a Ray-Ban, né, então, assim, esperamos que os óculos virtuais do futuro sejam bastante estilosos e todo mundo possa escolher a cor, a lente e o modelo que quiser usar, e, enfim, e possa usar a conectividade a partir da realidade aumentada,
com esse tipo de equipamento que vai te permitir ficar com as mãos livres, né? Enfim, enxergar o mundo e, ao mesmo tempo, navegar pelas maravilhas da internet. Claro que as maravilhas precisam todas ser discutidas, mas eu acho que o objetivo comum de todos aqui é trazer conectividade. E não só o óculos Ray-Ban que vem por aí, na parceria com o Facebook, mas também eu queria destacar isso, efetivamente trabalhar com as operadoras já estabelecidas, grandes ou pequenas, para a gente levar a conectividade para as áreas rurais, para quem ainda não tem conectividade, né? E trabalhar também em projetos como, por exemplo, nós lançamos na semana passada o Conecta Agro, que é uma aceleradora de startups para a agricultura. Sei que está tendo um painel sobre isso, inclusive. Né? Assim, o Facebook tem a Estação Hack, onde a gente tem capacitado centenas de milhares de pessoas para poder entrar no mercado digital. E eu acho que, portanto, essas iniciativas também são importantes e a gente pode juntar esforços no sentido de fazer a internet ficar cada vez mais presente na vida das pessoas e ensinar que as pessoas possam tirar um usufruto econômico para melhorar suas condições de vida, né, da internet. E essas são minhas considerações finais e obrigada, Amadeu, obrigada ao painel, queria agradecer na pessoa do Ferrari pela essa oportunidade e agradecer a todos os meus colegas de painel. Muito bem, Ana. Bom, obrigado, Ana, obrigado, Marta, obrigado, Alex, obrigado, Francisco, obrigado, Igor. Com o adiantado da hora aqui, agradecemos ao painel Telebrasil pela oportunidade e encerramos esse workshop. Obrigado a todos. Boa tarde. Estar conectado significa estar sempre com quem importa, mesmo que de um jeito diferente. Significa estudar diferente, trabalhar de uma maneira diferente. Significa conversar de uma forma diferente e se mover por outros meios. Significa plantar e colher de outros jeitos, produzir mais e melhor. Estar conectado é se informar e se divertir em qualquer lugar. É ver o mundo com outros olhos, conhecer novos caminhos e não ter fronteiras para cuidar da saúde. Estar conectado é viver um outro mundo, é ter o que a gente precisa em qualquer lugar. É lembrar de quem a gente gosta a qualquer hora. Um abraço é estar conectado, mas ele também pode ser diferente. Estar conectado é fazer melhor tudo o que a gente sempre fez, sem nem pensar no que é preciso, com a certeza de que as telecomunicações nos mantêm conectados ao que realmente importa. Conexis, o novo nome do Sinditele Brasil. Está